Bom dia, boa tarde, boa noite. É lugar comum dizer que é muita alegria estar com vocês aqui, né? É sempre muito bom. Os nossos sábados são sempre mais felizes, porque nós podemos nos reunir e nos unir para fazer uma vibração, uma irradiação de todo esse amor pelo nosso mundo. O nosso mundo que está melhorando muito, mas que está doendo às vezes, né? E é assim mesmo. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. E a nossa parte. Ah, qual é a sua parte? Você já sabe qual é a sua parte? Então vamos juntos, cada um fazendo o seu cadinho, né? Como aquela história do passarinho que estava apagando um incêndio na floresta e ia buscar com um biquinho um pouquinho de água e levava para a floresta. E voltava e pegava mais um pouquinho de água e voltava para a floresta. Até que alguém perguntou: mas o que você está fazendo? Você não vai conseguir apagar o incêndio com esse pouquinho de água que você carrega. E aí ele disse: posso não conseguir, mas eu estou fazendo a minha parte. E é isso que eu desejo a cada um de nós, desde já, fazer cada um a sua parte. E juntos nós conseguimos sim apagar os incêndios, mas nós conseguimos também florir, construir um lindo jardim. Vamos lá, vamos juntos. O nosso programa hoje está completinho. Nós temos a Declair Rodrigues, a nossa querida. Nós temos o Luiz Romeu, a Yara Maragaia e o nosso casal querido Jeane Torres e Marcos Vinícius. Vamos juntos, começando pela Jeane, que já nos traz aquela harmonização maravilhosa. E depois nós continuamos. E você aí, dê o seu like, né, Luiz Romeu? Compartilha. Faz esse programa chegar a muitos corações, porque você assim vai estar fazendo a sua parte, que é levar o amor de Jesus, porque aqui não é só o estudo, não é só a meditação, nem só as reflexões, é o cuidado de Jesus, especialmente, pessoalmente, com cada um de nós. Vamos começar pela Giane? Vamos começar, Soninha. Olá, queridos amigos. Estou aqui me recompondo, porque o nosso momento de preparação foi lindo. Hoje, quem fez o nosso momento de preparação foi o nosso querido Luiz Romeu, com uma prece que tocou profundamente o meu coração. Por isso que vocês estão vendo meus olhinhos assim vermelhinhos. Não consegui conter as lágrimas de alegria e de muita gratidão a Deus por essa oportunidade de ter reencarnado ao lado desses amigos tão queridos, irmãos que me ensinam a cada dia, me dão exemplos de candura, de amorosidade, de perseverança, de humildade e me transmitem tanta sabedoria, tantos conhecimentos. E aí, meus amigos, a gente fica assim pensando no amor de Deus, no amor desse nosso irmão maior, que é o nosso Mestre Jesus, que nos dá a oportunidade de estarmos reencarnados nesse plano físico, ao lado de pessoas tão amorosas, que a cada dia nos fornecem instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Nós temos que dar graças a Deus todos os dias por essa oportunidade de estarmos num corpo físico, de termos condições de mais uma caminhada terrena para poder resgatarmos os nossos débitos, adquirir novos conhecimentos. É muito presente, não é, meus amigos? E sabendo que Jesus, como a Soninha colocou, cuida pessoalmente de cada um de nós. Olha, tem presente maior ter o nosso mestre ao nosso lado, cuidando de cada um de nós, porque ele conhece as nossas necessidades, ele sabe do que realmente nós precisamos. Então, vamos, nesse nosso momento de oração, solicitar esse amparo, essa ajuda, esse cuidado. Nós sabemos que Ele sempre está ao nosso lado, cuidando da gente, mas nem sempre nós sentimos, nós percebemos, e para isso se faz necessário parar um pouquinho,
E através de uma meditação, de uma oração, a gente estabelecer essa conexão, esse contato, para que possamos perceber, não é para receber, porque Ele sempre vai estar nos fornecendo aquilo que precisamos, mas nem sempre nós temos condições de perceber. Então vamos agora fechar os nossos olhos e vamos nos permitir perceber todas essas bênçãos que nos chegam. Vamos nos permitir sentir a presença do nosso Mestre, esse amigo de todas as horas, de todos os tempos. Jesus, amado Mestre, irmão maior, pastor de nossas vidas, nós queremos nesse momento sentir a sua presença, sentir as suas mãos amorosas a nos guiar em nossa caminhada. Senhor, assim como as sementes, nós fomos jogados nesta terra fértil, nós fomos lançados num solo fértil e nós desejamos, Senhor, crescer, nós desejamos romper o solo e ir ao encontro da luz. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a força que precisamos. Sabemos que essa terra nos fornece alimento. Muitas das vezes sentimos o seu peso, o peso dos detritos, mas nós queremos, Senhor, com o nosso bom ânimo, com as nossas forças, com a nossa coragem, romper esse solo duro e ir ao encontro da luz, encontrar o Senhor, que é o nosso sol maior. Permita-nos, Senhor, sentir a sua luminosidade em nós. Ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos transpor todos os obstáculos que nós mesmos criamos, colocamos em nossa caminhada. Que possamos, Senhor, seguir firmes em direção ao caminho do bem, do amor, da caridade, da fraternidade. Sabemos, Senhor, que Tu estarás sempre conosco, segurando em nossas mãos, iluminando a nossa trajetória, nos apontando os caminhos mais assertivos, que com certeza nos levarão ao encontro da nossa evolução. Mestre, continue cuidando e protegendo cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, como é bom sentir as vibrações do nosso Mestre Jesus. E agora nós vamos ouvir o Marcos trazer os ensinamentos dessa manhã de sábado e que possamos acolhê-los em nossos corações e com o transcorrer do tempo, que a gente possa fazer com que esses conhecimentos floresçam em nossas almas. Vamos lá, Marcos? Vamos. Bom dia, queridos amigos e irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o querido benfeitor Emmanuel, ele vai nos levar a profundas reflexões a respeito da valorização da nossa reencarnação. Pelos estudos que nós fazemos, nós aprendemos que somos imortais, nós aprendemos que a verdadeira vida é a do Espírito. Mas no Livro dos Espíritos também, nós temos as assertivas dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, da humanidade,
dizendo que o espírito evolui mais rapidamente encarnado e que nós, como espíritos imortais, necessitamos da reencarnação para progredirmos, porque se ficássemos só na erraticidade, não teríamos o progresso que o contato com a matéria nos permite ter. Então, Emmanuel, nesse capítulo 171 do livro Vinha de Luz, ele vai nos levar à reflexão sobre a reencarnação. E o título dessa mensagem é No Campo Físico. O nosso querido Luiz Romeu, antes de iniciarmos o programa, ele fez a prece, como já foi comentado aqui. Ele falou uma frase muito importante, que nós devemos cuidar do nosso vaso físico, porque é ele que nos permite, através da reencarnação, termos grandes possibilidades de crescimento e de libertação. A Sônia falou da importância de fazermos a nossa parte, lembrou aquela historinha do passarinho que ficava pegando com o bico, né, e jogando no incêndio suas gotículas de água. A Jane nos fez refletir profundamente através de sua prece. Então, que possamos continuar nesses momentos reflexivos para a nossa alma e aproveitarmos a oportunidade que Deus nos concede. Porque não é só na erraticidade que temos oportunidade. Quando estamos reencarnados, também temos muitas oportunidades e muitas possibilidades. E muitas vezes não valorizamos, perdemos um tempo valiosíssimo e depois ficamos lamentando esse tempo perdido. Então vamos à leitura? Emmanuel, ele vai cunhar lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 44, onde Paulo diz o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E Emmanuel, desdobrando esse versículo, ele nos diz o seguinte: ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. Então, não devemos, por desculpa, desprezar a reencarnação com o pretexto de estarmos nos preservando para a vida espiritual. Isso aconteceu muito lá atrás. Nós mesmos, muitas vezes, nos mortificávamos, né? Castigávamos os nossos corpos físicos quando ainda éramos dominados pelas paixões para elevar o espírito. Mas hoje nós já temos o entendimento de que essa atitude não é uma atitude sadia. A imersão da mente nos fluidos terrestres, ou seja, a reencarnação, é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. E Jesus nos mostrou isso, nos exemplificou. Ele não precisava mais encarnar. No entanto, ele fez questão de estar entre nós para mostrar que é possível nós alcançarmos a sublimidade do espírito ainda quando encarnados. É claro que teremos ainda muitas existências pela frente, mas é passo a passo, tijolo a tijolo, que iremos construindo essa casa espiritual. E o alicerce dessa casa espiritual é a nossa reencarnação. Ela vai colocando os alicerces necessários para que possamos construir uma casa espiritual bem formosa. A sementeira comum é símbolo perfeito. Então, Emmanuel, nesse instante, ele vai nos trazer o exemplo da sementeira. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve
se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, e em alimento e riqueza nos frutos. Então, para chegar ao ponto de folha, de flores, de frutos, a semente teve que enfrentar primeiro a cova escura, a lama, o frio, a resistência do chão para que ela pudesse brotar. Mas, com muito esforço, ela consegue romper todos esses obstáculos e chegar no seu objetivo. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima na direção do sol. Isso é muito importante. A cova do corpo, está Emmanuel falando do nosso corpo físico, é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura, provisoriamente algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. Então, toda a reencarnação nossa, quando nós estamos no corpo físico, nós podemos aproveitar como oportunidade de buscarmos a nossa espiritualidade, a nossa essência, o nosso eu divino. Não podemos dar nenhuma desculpa, porque a reencarnação é uma oportunidade de progresso. É uma oportunidade de nós nos conectarmos com o Pai, com Jesus, com os benfeitores espirituais e começarmos a construir essa casa espiritual com que todos nós sonhamos. E muitas vezes, equivocadamente, nós desprezamos a vida física, os recursos que essa existência nos traz, pensando só lá na frente, no depois, esquecendo que é o agora que vai nos dar a possibilidade de construirmos a escada que nos levará ao céu de nossos corações. Então é muito importante a nossa encarnação. É importante nós valorizarmos todos os aprendizados, todos os desafios, todos os acontecimentos, tudo aquilo que nós passamos aqui na Terra, porque são experiências necessárias para o nosso crescimento. Valorizarmos o nosso corpo, cuidarmos dele, com os recursos que hoje a medicina nos traz, nos dá grandes possibilidades, cuidarmos da nossa mente, enfim, nos enxergarmos como um ser integral, que precisa ser cuidado em todos os ângulos, e não só em um somente. Nós precisamos nos olhar como um todo, um ser espiritual, um ser biológico, um ser social, um ser político, enfim, nós precisamos enxergar esse homem integral dentro de nós. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental. Então, quem não trabalha, quem não planta, simplesmente vai parar a sua mente, vai ficar parado no tempo, vai perder grandes oportunidades. E rola no tempo a maneira do seixo, que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Nós sabemos que o progresso é uma lei divina. Então, mesmo que nós não queiramos progredir, nós ficaremos estacionados por um tempo. Mas a própria vida vai se encarregar de fazer a gente progredir. E às vezes isso se dá a duros golpes, ou seja, nós ficamos como o seixo que avança quase inalterável, ou seja, quase sem perceber, a golpes inesperados da natureza. Então a vida vai se encarregar de trazer esses duros golpes para nos auxiliar no progresso, quando nós podemos, a partir do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade,
começar esse progresso. E Emmanuel termina esse estudo lindamente dizendo: quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros. É a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Nós iremos colher. Então, é muito importante nós plantarmos as sementes adequadas para lá na frente nós não chorarmos. E essas sementes são plantadas tanto na vida física quanto na vida espiritual, na erraticidade. Então, precisamos escolher bem as nossas sementes. O coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. O coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Então, nós aprendemos que a felicidade a qual todos nós estamos predestinados só depende de nós mesmos. O bem que nós semeamos, a luz que nós espalhamos, ele retornará para nós na glória da nossa vida espiritual. Então, meus amigos, nós temos todos os esclarecimentos necessários para termos uma vida tranquila, para termos uma vida confiante. Muito embora os desafios apareçam e são necessários, são as provas que são pertinentes ao nosso processo evolutivo. Mas quando estamos imbuídos dessa lógica divina, quando sabemos a que somos destinados, nós passamos bem tranquilos, bem serenos, através desses desafios, porque são degraus que nos levarão à nossa felicidade, à nossa paz e o amor pleno que todos nós, como espíritos imortais, necessitamos e desejamos. Por isso, valorizemos a nossa vida, valorizemos a nossa reencarnação, valorizemos as pequenas coisas, como enxergar, ouvir, falar, sentir, tocar. Valorizemos os recursos materiais que a providência divina hoje nos faculta para que possamos evoluir mais adequadamente. Valorizemos a nossa família, os nossos amigos, as pequeninas coisas que acontecem na nossa vida. Valorizemos tudo, porque tudo é importante para o nosso crescimento. E tenhamos muito cuidado ao escolher as sementes que vamos plantar. Muito obrigado pelo carinho. Que as vibrações fraternas de nosso Mestre e amigo Jesus permaneça durante todo este programa e envolva todos os nossos corações em bênçãos de paz, de amor, de carinho, de muita confiança. Sônia. Nossa, quanta coisa, né? A gente podia ficar agora um pouquinho quietinho para poder ficar pensando nisso, ao invés de eu começar a falar aqui, falar e falar. Mas eu acho tão importante, né? Eu fico pensando que nós somos realmente constrangidos a alguns desafios, né? Algumas lutas. E eu tenho encontrado muitas pessoas, e eu também passei muito tempo assim, e agora eu acho que eu começo a entender, até o que você mesmo falou, Marcos, que é a questão do que nós já fizemos e o que nós estamos tentando fazer agora, nós estamos procurando fazer, né? Então, cada um de nós, olhando a história evolutiva do homem, nós já fizemos de tudo, né? Já matamos, já desrespeitamos, já, enfim, pegamos o que não era nosso, porque na época que fizemos isso, era essa a nossa consciência, né? Era esse o normal da sociedade em que vivíamos, né? E muitas vezes as pessoas foram evoluindo e alguns de nós continuamos
fazendo as mesmas coisas, sem perceber a mudança, né? Sem perceber a necessidade. Então, quando Jesus nos traz o amor, né? O perdoar ao próximo, o amar ao próximo como a nós mesmos, muitos de nós, até o momento, não conseguem entender bem o que é isso, né? E aí fica procurando uma maneira de agir, né? E fica agindo de uma forma que não traz, né? Que depois, mais tarde, lá na frente, vai trazer uma consciência de culpa, né? Uma noção de tempo perdido, enfim. Mas que, graças a Deus, né, a misericórdia divina é tão boa que a gente consegue mais uma oportunidade, né? Essa leitura de Emmanuel, quando ele nos traz, nos fala, e você trouxe para a gente, como que nós precisamos valorizar as coisas, né? E aí é valorizar as coisas materiais, mas também e principalmente aquilo que nós vamos levar, né? Porque quando nós desencarnarmos, o que nós com certeza vamos deixar é o corpo, né? É isso aqui, né? As roupas, o corpo, os enfeites, enfim. Isso não nos serve para a eternidade, mas aquilo que nós semearmos, a amizade, a compreensão, a paciência, enfim, a compaixão, o trabalho que nós fizermos, isso é muito interessante. Eu fico pensando que, às vezes, algumas pessoas ainda acham que cuidar disso é se afastar totalmente do mundo, né? Quando, na verdade, os espíritos nos dizem para ser no mundo, sem ser do mundo, né? Ser no mundo, agir, atuar no corpo que nós temos, né? E cuidar do corpo, né? Vamos falar da parte material, né? Cuidar desse corpo, desse vaso, como o Luiz Romeu nos falou. Isso nos lembra da alimentação, nos lembra da saúde, nos faz ouvir bem o que a Yara tem trazido para a gente toda semana, né? E buscar colocar isso na nossa vida, estudar, né? Para saber o que é bom e o que não é bom, né? Fazer exercícios, beber água, tudo isso é cuidar do corpo, né? E quando a gente fala de cuidar do espírito, a gente lembra logo da oração, da meditação, do trabalho no bem, né? Do serviço ao próximo, mas cuidar do espírito também inclui o nosso lazer, né? Nós precisamos de um tempo não apenas para meditação, mas um tempo também para curtir o bom e o belo, né? Uma boa música, uma boa leitura, poemas, né? Enfim, fazer bem para a alma. Isso, às vezes, nos remete até um tempo bom, porque a gente fala muito do que fez de ruim, né? Porque a gente foi assim, a gente fez assado. Mas, gente, nós não fomos sempre mal. Até porque, pelo nível evolutivo que, pelo menos eu penso, né? Que eu estou e que nós estamos, nós não somos assim tão maus ainda. Nós não saímos de um zero absoluto para onde nós estamos. Estivemos numa caminhada, né? E hoje nós não somos tão... Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho... Não é complacente, condescendente, mas é um pouco justo, né? É um pouco justo. Então, assim, se eu me melhorei, eu preciso melhorar mais. Então, cuidar do espírito também é tirar um tempo para uma boa leitura, para um bom estudo, para uma boa palestra, né? E isso nós vamos estar cuidando do espírito. E é muito interessante, porque a gente parece que cuida do espírito ou cuida do corpo, mas aí nós estamos cuidando da nossa mente, né? E cuidando da mente, nós vamos estar cuidando também do corpo. Então, é isso que a gente precisa saber. E sem muita exigência. Eu tenho encontrado pessoas que
têm tido sérios problemas de saúde, né, e que acabam até refletindo na saúde física, mas principalmente, vou falar da parte emocional mesmo, problemas psicológicos, porque não se permitem esse tipo, e se cobram muito por isso, né? Então mas eu deveria estar fazendo mais, mais, mais. Lembrando que se a gente se afasta muito do nosso eu, né, a gente acaba criando dores, criando sentimentos. Muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa pelo outro e não conseguem se dar esse tempo, né? E aí começa a se sentir doente, tudo, e aí você vai perceber que por trás disso tudo tem um sentimento não muito legal, sabe, gente? Tem um sentimento, às vezes, até de uma irritação. E aí você percebe a pessoa chegar para você e dizer assim, mas eu faço tudo por ele, eu faço tudo pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, enfim. Mas ele nunca faz, ele nunca melhora, ou eu não consigo fazer com que ele se torne uma pessoa do jeito certo, né? O certo para ela também. E isso vai causando uma certa irritação. Por que essa irritação? Porque, na verdade, a coisa é feita esperando uma retribuição, né? E quando eu me dou muito e acho que estou tirando de mim, eu não estou me doando, né? Na verdade, quando eu faço alguma coisa por obrigação, eu não estou verdadeiramente tirando proveito daquilo, né? O bom é quando a gente faz e sente prazer, e mesmo que o outro não mude, e mesmo que o outro não agradeça, você tem vontade de fazer. E para isso a gente precisa se cuidar também. É disso que resumindo tudo isso, é cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar do outro, cuidar de você, né? Então, tirar o tempo para a prece, tirar o tempo para ouvir uma boa palestra, um bom programa. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu queria tanto ouvir, mas eu não podia porque eu tinha que fazer tal coisa para fulano, e aí depois eu deixei de fazer aquilo que eu queria, e fiz para ele, e ele não me... Entendeu? Às vezes as pessoas precisam, porque são situações de urgência. Aí não tem muito jeito, né? Então a pessoa está com fome, você tem que fazer alguma coisa e matar a fome. Mas às vezes as pessoas querem mudar o outro. E querem, mas ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso, quando não é no tempo dele. E deixam de olhar para si mesmo e perceber, mas e eu? Eu estou cuidando de mim? Eu estou cuidando do meu vaso? Eu estou cuidando da minha saúde? Eu estou cuidando dos valores que eu vou levar comigo quando eu sair daqui? Eu estou evoluindo como eu vim aqui para evoluir, né? Porque... E ser alegre. Eu me lembro muito do Zé Grosso, né? Um espírito amigo muito querido, né? E que ele sempre nos diz, né? E chega muitas vezes em reuniões, e ele traz aquela alegria toda dele, e diz, pessoal, vamos ser alegres, né? E é isso, vamos ser alegres, da alegria de estar fazendo o nosso melhor, da alegria de estar seguindo os ensinamentos de Jesus, da alegria de estar conseguindo ser melhor do que ontem. Olha, e isso aqui é uma coisa fantástica, ser melhor do que ontem. Procure sempre ser melhor do que você mesmo. Procure sempre ser melhor do que ontem. E com certeza, amanhã você vai ser melhor do que hoje, né? E muitas vezes a gente perde isso na infância, a gente perde isso ou na adolescência, mas normalmente a infância fica muito mais marcada, né? Nós, espíritos, reencarnamos para melhorar, né? Para vencer as lutas. Trazemos os recursos, nós sabemos como agir. Nós estudamos, nós nos preparamos e chegamos a esse mundo
para superar as dificuldades, né? Como eu falei, nós somos constrangidos a muita luta, nós somos constrangidos, às vezes, à convivência com pessoas que são muito diferentes de nós, que não se afinam mesmo e que trazem dificuldades para a nossa convivência. Então, mas isso é para superar, né? Então, é aquela mãezinha que não cuidou bem, é aquele paizinho que às vezes foi embora, né? Nós temos tantas crianças assim, é aquela professora que não compreendia o aluno e por aí vai. E a criança, às vezes, com aquela alegria toda que ela traz, com aquela ingenuidade, aquela inocência, ela começa a guardar esses traumas e vai se cristalizando e se paralisando algumas coisas, e isso vai tornando cada vez mais difícil. Então é preciso, de vez em quando, abraçar essa criança, sabe? Às vezes nós reagimos em determinadas situações, vê se não acontece isso com você. Determinadas situações em que você diz assim, eu não devia ter feito isso. Como é que eu fui fazer aquilo? Sabe por quê? Porque foi a sua parte criança. Foi aquela parte machucada, aquela parte lá cristalizada, que agiu na sua frente, que tomou a sua frente. Então, às vezes, é a criança medo, é a criança culpa, é a criança tristeza, que aparece, que inunda a gente. Mas para isso a gente precisa acolher e dizer, está tudo bem. E lembrar para ela que nós já somos adultos e que nós já sabemos agir, que nós já sabemos agir naquela situação. E que aquilo que a gente fazia quando criança, como criança, não resolve mais. E dá essa segurança para ela. Vamos fazer um pouquinho disso? Que tal um contato agora com a sua criança? Que tal você, se puder, fechar os seus olhos, procurar uma posição confortável, tomar uma respiração profunda, entrar em contato com o oxigênio que te traz vida. A respiração é uma forma de relaxar, é uma forma de harmonizar a sua mente, de trazer o equilíbrio para as suas emoções. Então procure agora relaxar. Sinta o ar entrar e sair. Isso, muito bem. Inspire e expire. Deixe o ar entrar até o diafragma, no alto do seu abdômen. E ao expirar, esvazie. Solte todas as tensões. Solte tudo que te incomoda agora. Isso. Relaxe o corpo. E você vai, na medida que você vai relaxando, deixe vir por trás dos seus olhos fechados a imagem de um lindo caminho, uma estrada. Observe como é a sua estrada. Jesus está logo aí à frente, esperando você para essa caminhada. Dê o primeiro passo. Vá até Jesus. Ele está de mãos estendidas. Toma a sua mão e começa a caminhar com você. Isso. Vá observando a sua estrada. É reta? É curva? É lisa ou pedregosa? Vá caminhando com Jesus. E na medida em que você vai caminhando, você vai percebendo que você vai se tornando mais e mais jovem. O seu corpo pode até não mudar, mas você percebe que algo em você começa a mudar. Isso. Logo adiante, Jesus mostra para você um lugar lindo, um campo aberto. Um lugar no meio da natureza.
Observe como é esse lugar para você e escolha um ponto onde você pode ir e siga até lá. Quando você chegar nesse momento, nesse ponto que você escolheu, Jesus vai então estar contigo e você vai perceber que aí está a sua criança, a sua parte criança, que precisa agora dos cuidados de Jesus. Observe como ela está, como estão os olhinhos dela, o que ela precisa agora. E perceba que Jesus se abaixa, se ajoelha e abraça a sua criança. E você sente esse abraço em você, ao tempo que Jesus a abraça. Isso. Sinta como é. E agora você vai dizer para sua criança: está tudo bem. Está tudo bem. Você não está mais sozinha. Você nunca esteve sozinha. Jesus sempre cuidou de você. E eu estou aqui para dizer para você que com os cuidados do Mestre, eu venci todas as lutas e estou pronta para algumas outras e posso cuidar de você a partir de agora. Jesus então mostra sua criança para você e pergunta se você quer abraçá-la, se você quer acolhê-la. Se essa é a sua vontade, faça isso agora. Abrace a sua criança, cuide dela. Se você acha que é muito difícil, despreocupe-se. Deixe que Jesus continuará cuidando até o momento em que você puder tomar frente e cuidar das dores da sua criança. Você vai perceber agora como ela fica, sabendo se cuidada por você e pelo Mestre. Observe como ela está agora. Como é o olhar dela depois de todo esse amor, depois de todo esse cuidado. Isso. Talvez você agora possa trazê-la com você. Jesus traz de volta você ao lugar onde você está, pela mesma estrada. E a sua criança vem junto, ou no seu colo, ou no colo de Jesus. Isso, muito bem. Vem observando como está a sua estrada agora, como está ao redor, como é a paisagem, até que você toma uma inspiração bem gostosa, trazendo o ar de volta e expira. E ao expirar, você já se percebe de volta aí onde você está. Sinta o seu corpo, inspire e expire. Sinta Jesus sempre com você. Abra os seus olhos sorrindo, trazendo todo o aprendizado desta visualização curativa. Isso, muito bem. Esteja sempre muito bem, com a certeza de que o que você pode cuidar, você pode cuidar. E o que você ainda não pode cuidar, Jesus está cuidando. E Ele logo, logo vai te ajudando a que você cada vez mais possa cuidar da sua vida, do seu crescimento espiritual, da sua saúde. Fique em paz,
Fique feliz. Como diz Zé Grosso, muita alegria para você, porque Jesus assim o quer. Muito bem. Enquanto você vai aí se recuperando, cuidando de você, aproveitando esse encontro com Jesus, eu vou passar para as palavras da nossa querida Declaí. Vamos lá? Olá, amigos. Que prazer estar aqui. É tão bom. Eu me sinto tão feliz de poder participar desses banquetes que todo sábado nós temos na manhã. Um café da manhã maravilhoso, com todos esses ensinamentos, essas visualizações, esses estudos, essas orações. É um banquete maravilhoso, saudável, né? E conforme foi falando, Jeane, Marcos e Sônia, eu fui aqui pensando. Cuidar do corpo físico, realmente, eu já sei, às vezes faço alguns exageros, como um pouquinho mais de doce, mas eu sei exatamente o que faz bem e o que não faz para o nosso corpo físico, para mantermos uma saúde equilibrada, não é? Já tenho bastante idade para ter aprendido isso. Mas a nossa parte espiritual, o alimento espiritual, todo dia é um desafio, não é, amigos? Porque todos os dias temos um alimento espiritual que não faz bem a gente, mas mesmo assim a gente consome, né? Com aborrecimentos, com não tentar ouvir bem o outro, entender mal o outro, criticar uma outra pessoa, julgar sem saber, sem se colocar no lugar do outro, por que ele está agindo assim. Isso são alimentos da alma que nos fazem muito mal, não é? E como nós devemos cuidar disso, tomar cuidado com isso? Eu não sei quase nada, mas eu penso que uma boa oração, chegar no final do dia, refletir sobre suas atitudes, pegar um livro, uma leitura edificante. No dia seguinte, se foi uma pessoa da sua família ou um amigo, tentar resolver isso. Porque quando passa algum tempo, quando você bota a água da paz na boca, aquele problema você vê de outra forma. Então, chegar perto da pessoa, perguntar ou pedir desculpas se foi da sua parte as palavras não muito boas, não é? Eu acredito que seja assim. Cuidar da sua saúde espiritual é mais ou menos isso. E muitas outras coisas, não é? Estudar, seguir no caminho do bem, fazer essas visualizações maravilhosas que a Sônia fez, nos tornarmos criança. Jesus nos abraça com tanto amor, não é? Dar a mão para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Respirar profundamente, nos sentirmos criança. E Jesus nos abraça. Mas ele faz isso sempre. A gente temos que ter certeza disso. Eu tenho certeza de que há esse abraço de Jesus todos os dias, não só dele. Como disse a Sônia, o Zé Grosso, ele diz, vamos ser felizes, sejam felizes, vamos ter alegria no coração. E é isso mesmo. A espiritualidade está aí, nos ajudando, nos confortando, nos intuindo, nos erguendo, nos dando forças para seguirmos em frente nessa caminhada com tantos desafios, né, amigos? Eu sei disso, tantos desafios que eu já enfrentei, sei que vou enfrentar outros, mas agora eu tenho a certeza, a confiança do amparo divino, né? Tem um pedacinho de um capítulo do livro Fonte Viva, que se intitula Vem. Mas é só o finalzinho que eu vou ler para vocês. O mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre as portas inovadoras.
Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus renova-te os braços abertos. Vem e atenda-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançastes ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. É isso mesmo, né, amigo? Então vem para os ensinamentos de Jesus, abra o seu coração e vem, que Ele está te esperando. Fiquem na paz. Vamos lá, Cristina? Vamos? Oi. Olá. Obrigada, Cristina, querida. Olá, amigos queridos. Como vão vocês? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu vou falar de outro queridinho meu. Adoro. Aliás, é queridinha. É a aveia. Ai, adoro aveia, gente. Botar aveia em tudo. E, para começar, a gente deve lembrar que a aveia é um dos cereais mais saudáveis que a gente tem às nossas mãos. E é fácil encontrar aveia, você encontra em qualquer mercado. Então, eu valorizo muito aquelas coisas que são simples, que dá para fazer umas receitinhas bacanas, sem muita complicação. Nada contra receitas elaboradas, nada contra coisas mais difíceis, mas aquelas mais fáceis que a gente pode colocar no dia a dia, sempre ajudam muito, porque a gente tem, muitas vezes, pouco tempo para ficar fazendo certas grandes elaborações. Ela não contém glúten, é outra coisa fantástica, porque não necessariamente você precisa ser um paciente que tenha intolerância ao glúten. Muitas vezes você é uma pessoa que até pode comer, não tem nenhuma doença celíaca, nada disso, mas que não funciona bem quando come glúten demais. Então, lá vem outra dica, usem a aveia com muita vontade. Além disso, ela tem muitas vitaminas, ela tem minerais, ela tem fibra, ela tem antioxidante, ela tem um montão de coisas e nós vamos falar de cada um dos assuntos. Bom, ela pode ser incluída também em todos os tipos de dieta, então não tem aquela complicação também, sabe? Ah, se você tiver isso, não pode. Ah, se você tiver isso, não pode. Não, todo mundo pode comer aveia. Vamos começar a falar, então, especificamente, eu vou colocar aqui 5 coisas que a aveia tem tudo a ver. Primeiro, colesterol ruim. Todo mundo já ouviu falar nele, né? Ó céus, volta e meia vem aquela mala daquele médico e diz para mim, querido paciente, você está com colesterol ruim muito alto. Portanto, capricha na aveia que tu vai deixar ele com cara de tacho. Você pode comer aveia porque ela tem uma fibra específica que é chamada beta-glucana, que ela faz 2 coisas. Ela ajuda a diminuir os níveis de colesterol, e daqui a pouco, no próximo assunto, eu vou falar de novo dela, que ela ajuda a controlar o açúcar. Bom, quando a gente diminui os níveis de colesterol, o que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo bem? Para o nosso coraçãozinho aqui. O coração ajuda, agradece quando a gente diminui as taxas de colesterol, porque diminui aquelas plaquinhas que começam a diminuir bastante a passagem do sangue. E, consequentemente, a sua pressão também fica bem melhor, porque quanto menos ateroma, menos pressão alta. Bom, para que você consiga ter esse tipo de benefício com a aveia, você só tem que lembrar o seguinte, você tem que comer pelo menos 3 gramas dessa tal de beta-glucana, o que significa mais ou menos 30 gramas de aveia, que são 3 colheres de sopa. Só que, não, minto, você tem que comer 150 gramas de aveia, sendo que
cada 30 gramas de aveia são 3 colheres de sopa. Então, no seu dia a dia, você deve colocar muita aveia. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, tá bom, eu vou comer aveia. Então, você vai comer seu mamãozinho de manhã e bota 3 colherzinhas de sopa. Tá, você está comendo a primeira porção de aveia. Mas você deve comer mais vezes a aveia no seu lanche, de noitinha, de repente, antes de dormir, no seu leite, ou fazer biscoito, ou fazer pão, ou fazer mingau de aveia, tá? Então, lembrem disso. Vocês têm que comer pelo menos 150 gramas de aveia. É o ideal para a gente ter realmente esses efeitos bacanas que a gente está falando. E em relação ao controle de açúcar, a mesma beta-glucana ajuda bastante a diminuir aqueles picos de açúcar que podem acontecer no nosso dia a dia, por causa da nossa alimentação mesmo, não necessariamente você precisa ser diabético. Mas é que se você faz uma alimentação que não está sempre bem controladinha em relação à absorção e ao fornecimento de açúcar, você começa a fazer picos, sabe? Então, a glicose, digamos assim, tá 80, 80, 80, 200 e não sei quanto, depois passa para 100, 80, 80, do 300 e não sei quanto. Então, se você conseguir colocar aveia na sua alimentação, vai ajudar bastante, tá? Sem você fazer tanto sacrifício. Bom, uma dica importante é comer várias vezes por semana, se você gostar, uma belíssima tigela de mingauzinho de aveia. Cara, é muito bom. E o mingau de aveia, ele é a coisa mais simples do mundo, não precisa ser chefe. Você vai usar o leite, a aveia, e você pode, não precisa adoçar necessariamente, não precisa, e você pode colocar fruta, pode botar granola, pode botar cacau em pó, um monte de coisa no seu mingauzinho, fica uma delícia. Ajuda a emagrecer. Ai, gente, isso já é um assunto que me agrada. Por quê? Porque as fibras que tem na aveia ajudam bastante a estimular, a produzir alguns hormônios e que fazem com que o intestino funcione melhor e também dá uma sensação de saciedade. Quando você come alguma coisa com aveia e se sente saciado, você come menos, portanto, você ingere o quê? Menos calorias, tá? Previne o câncer de intestino, isso é muito sério, isso é muito bom, tá? A gente lembrar disso. Existem algumas coisas que eu vou lembrar a vocês. Constipação nunca foi bom. E constipação crônica, e dá um friozinho na espinha, sabe? Não é boa coisa. Não se tem que dizer, eu sou constipada mesmo, tá tudo bem. Não, isso não existe. Então, a aveia ajuda muito a funcionar o intestino e faz com que você tenha menor acúmulo de toxinas no intestino, porque intestino lento, parado, acumula toxina. Isso acaba levando a ter algumas alterações teciduais, celulares no intestino, e isso não acaba bem. Então, comam aveia para fazer bem para o intestino. Mas o quê? E reduz a pressão alta, como eu estava falando antes, porque não só por aquela questão de que reduz colesterol, etc. e tal, mas também porque tem muito antioxidante. Onde tem antioxidante, a pressão regulariza. E também tem uma coisinha a mais, só mais um assunto, que é um tipo específico de fibra, esse tem um nomezinho estranho, é a avenantramida. Bonita, é? O nome é estranho, mas é bonito. Que aumenta a produção de óxido nítrico no corpo, e quando você tem o óxido nítrico no corpo, você tem um relaxamento maior dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue e, obviamente, botando a pressão regularizada. Bora consumir aveia? Você encontra em flocos grossos, em flocos finos, você encontra em farinha, né, no supermercado. Você pode preparar, vai lá na internet, biscoito, sopa, caldo, torta, bolo, pão, massa de aveia, um montão de coisa delícia com aveia. Um ótimo sábado para vocês. Um beijo. Olá, irmãos, bom dia a todos. Que dia lindo, que dia maravilhoso. Desde o início a gente está envolto numa
harmonia, numa aura benfazeja, né, de sentimentos de alegria, de comunhão, e a gente gostaria muito de compartilhar com vocês essas alegrias, né, essa questão de estarmos juntos, né, de estar sempre nessa envolto nessa alegria. Mas antes, como sempre, eu não poderia deixar de mexer com a minha amiga Yara Cristina. Yara, minha querida amiga, Diga. tem aquelas pessoas, né, que você falou aí né, o médico fala do colesterol, aí a gente come aveia para dar um susto no médico, né? Aí eu me lembrei de uma pessoa que ele tinha diabetes, então ele adorava doce, não conseguia ficar sem doce. Quando faltava uma semana assim para fazer o exame, ele não comia, não comia doce nenhum, passava Sem uma vergonha? dieta Ah, rígida para poder os exames, mal sabendo ele que ele não está enganando o médico, né? Ele está enganando a si próprio. exatamente, exatamente. Mas você sabe que ainda acontece muito, ainda vai acontecer durante muito tempo, é aquela questão do paciente dizer assim: olha, doutor, eu vou lhe contar a verdade. Como se eu fosse a mãe dele, entendeu? Eu não vou fazer nada. O máximo que eu vou fazer é uma cara feia, mas aí cara feia é grande coisa. E eu tenho utilizado muito nas minhas conversas com os meus pacientes. Às vezes eu chego para eles e falo assim: vamos dar uma paradinha? Aí eles olham para mim e eu digo assim: você tem certeza que você quer continuar se tratando comigo? Não é melhor a gente desistir? E aí geralmente dá uma mexida, porque eles se colocam na minha frente achando que eu estou brigando com eles, olha lá, hein? Vou ficar de olho em você. Eu não vou ficar nada, eu vou ficar, sim, muito feliz se ele se cuidar melhor. Aí sim, né? Eu vou dar até estrelinha e outras coisinhas mais, bater palminha, é por aí. Eu tive uma consulta com a minha médica, eu gosto muito de comer pipoca, né? Adoro pipoca, né? Para não fugir da pipoca de micro-ondas, comprei uma panela, estou fazendo a pipoquinha na panela para ser mais saudável. Aí ela falou, eu falei para ela, mas doutora, eu não como sempre. Ela, Romeu, quantas vezes você come por semana? Eu só como final de semana, sexta, sábado e domingo. Eu falo, Romeu, isso é todo dia. Também adoro pipoca, eu acho que é uma das coisinhas mais gostosas do mundo. Ela falou, Romeu, isso é todo dia. Eu falei, eu não como todo dia, só sexta, sábado e domingo. Não, isso é todo... Aí eu maneirei. Aí eu diminuí. Lembra dela, lembra dela. Quando for comer pipoca, quantas vezes ela falou que eu podia comer mesmo? Gente, hoje eu vou fazer com vocês o seguinte: eu vou contar uma história e vou parar ela no meio, porque ela é muito comprida, para a gente também não estender muito o nosso tempo, né? O nome dela é do Jugo Leve, no livro Retratos de Nazaré, né? Então vamos ao início dela. Era uma moça chamada Joana. Ela, desde os 9 anos de idade, sempre trabalhou em casa de família. Aos 9 anos, como babá, e depois passou a responsabilidade das atividades domésticas. Trabalhou em algumas casas e, nesta última casa, já estava há 10 anos trabalhando. Família que morava no interior de Minas Gerais, e ela era responsável por mandar para os pais o dinheiro para que eles pudessem manter o seu sustento. O pai era aposentado e não conseguia, com a sua aposentadoria, manter a sua família. E a mãe precisava de muitas medicações, porque tinha vários tipos de doença, e sem a ajuda dela, o pai não conseguiria também comprar os remédios. E Joana vivia numa casa em que era a mãe e a filha que moravam nessa casa, Dona Marlene e Lorena. Dona Marlene era a dona, a filha Lorena, e que sempre estavam solicitando a ela para todas as coisas, né? Era uma família muito rica, vivia numa mansão, e ela dormia no quartinho nos fundos dessa mansão. Quer dizer, ela morava no trabalho, né? Como ainda acontece menos hoje, mas no passado acontecia muito mais, né, no nosso Brasil. E a menina já sempre, ela cheia de tarefa, sempre gritando por ela, né? Falando, Joana, Joana. Ela, o que foi, Lorena?
eu estou cheio de coisa aqui, se eu não termino antes da sua mãe voltar, ela vai brigar comigo. Vai chover, eu tenho que sair. E tem uma promessa para Santa Clara que tem que fazer para o sol voltar. Ela, mas como isso? Ela, não, vai lá no terreno e coloca uma clara de ovo que a Santa Clara vai atender e vai dar o sol. E ela, mas essa chuva que vem um temporal, não vai parar assim. E ela, então, a menina olhou para ela, já ameaçando brigar com ela, dizer para a mãe que se ela não obedecesse, ela vai na geladeira, pega um ovo e a menina sai. E ela fica aguardando. Depois de 30 minutos, quando termina a chuva, ela vai do lado de fora, olha o local, vê onde estava batendo o raio de sol e colocou lá, em cima do muro, né? A menina sai toda perfumada, toda ajeitada e fala: tá vendo? Não falei? Nunca falha isso. E vai embora. Ela mal teve tempo de perguntar para onde a menina ia, já ficou pensando: a dona Marlene, quando chegar, não vai gostar. E dito e feito, quando sua patroa chega, já vai falando com ela, reclamando da filha, onde foi, e ela pensa consigo: essas pessoas não tomam nem conta dos filhos e eu que tenho que dar conta delas. E fala para ela: Joana, um primo meu vem passar os dias aqui em casa. Olha lá, Joana, ele é de uma família muito fina, muito rica. Então, vai preparar bolos, pudins, né, que ele está sempre acostumado com tudo muito fino. E ela pensando assim: ah, meu Deus, já não basta as duas, agora vou ter que aguentar mais uma pessoa, mais um velho que com certeza deve feder a cigarro. E a Joana, no final do dia, no seu quarto, ficava pensando, né, já nascendo alguns fios de cabelo branco, ela nos seus 26 anos, né, ali pensando de como ela poderia sair ali. E sonhava com seu príncipe encantado. Ela falou: mas quem é que vai me conhecer? Que eu só vivo aqui trabalhando nessa casa o tempo todo, não vou para lugar nenhum, só no trabalho, só no trabalho. E no dia seguinte, vestiu o uniforme, que era o uniforme de festa, todo engomado, com gola de seda, né? Pegou um brinco que uma sua ex-patroa tinha dado para ela, um brinco de pérola, botou na orelha, se olhou no espelho e viu. Ela era bela, uma jovem bela, de cor morena, e olhou para assim: ah, lá vai você, mais uma vez, servir a mais um velho que vem aí. E quando ela chega na sala com, com a bandeja de prata coberta com um pano fino, levando todas as iguarias que a sua patroa pediu para receber o seu primo. Quando ela olha, ele olha para ela, algo se dá que a Joana não consegue equilibrar a sua bandeja e antes de cair ao chão, cai algumas gotas, ele pega, segura e a sua patroa começa a brigar com ela, que cai no tapete persa. E ela fala, e ele fala: que isso, prima, um simples pano já resolve isso. Era Antenor. Era um jovem, mais ou menos a mesma idade dela, e passou a ficar ali na casa alguns dias, e sempre nas suas oportunidades ele ia à cozinha para conversar com a Joana. E preferia ficar em casa ao invés de sair, de passear. A patroa tinha uma loja muito fina, e vendo que ele estava bem em casa, voltar à sua rotina normal, que era de sair todo dia e só vir para a hora do almoço e depois no final do dia. E assim o Tenor foi passando, quando se viu já estava a braços com ele. Já estava se apaixonando e acreditou nas suas palavras e acabou se entregando. O tempo passou, certa vez passando mal, tomando remédio para o fígado e não melhorava, foi ao médico, descobriu que estava grávida. Contou para Tenor e ele falou que disse que a amava e que ele iria assumir o filho, mas por enquanto pediu para ela não contar para ninguém. Falou para ela ir à sua família, contar à família,
sair de férias, contar à família que ele também ia preparar a família dele, e quando voltasse, ela voltasse, ele estaria lá para anunciar a todos que eles iriam casar. E assim foi, ele deu um dinheiro para ela ir, ela tirou seus dias de férias e foi para a casa da sua família no interior de Minas Gerais. E já pensando consigo, né, como era tratada na casa, e queria ver agora a Lorena, a filha da patroa, tê-la agora como parente, né? Ela sendo muito rica, né, sendo maltratada, se iria continuar da mesma forma. Foi, né? E só que quando eu cheguei em Minas Gerais, descendo a estação, a vizinha já estava me esperando. A sua mãe teve mal súbito e caiu desmaiada na cozinha. Ela ficou já em pânico, né, de chegar, como falaria com a família agora, a mãe desse jeito, e ela dizer que estava grávida, seria uma situação que, né, foi para casa, cuidou da mãe, passou os dias de férias tratando e cuidando da mãe, né, passando e cuidando da mãe, a mãe ficou 3 dias de coma, depois voltou, foi um distúrbio de circulação encefálica, e ela cuidou da sua mãe. Preparou tudo, deixou dinheiro para arrumou uma pessoa para tratar da mãe. O pai não tinha condições, olhou para o pai bem velhinho. Os outros irmãos viviam distante e ela, que era a filha mais nova, era a única responsável de cuidar dos pais. Todos os irmãos ficaram distantes e jogaram para ela essa tarefa sem se importar. Ela voltou e, chegando na casa da sua patroa, não encontrou Antenor. Achou estranho, o tempo foi passando, a barriga foi crescendo, e ela, jamais sem o que fazer, contou para sua patroa, que a expulsou na mesma hora. Pegou seus poucos pertences, botou na mala e botou na porta da casa. Pagou o salário do mês somente só. Somente isso. E ela, então, desesperada, grávida, ainda tentou procurar algum lugar para trabalhar, mas nenhuma família queria aceitar ela naquela situação de gravidez. Ela andou procurando, até que viu um albergue, e ali entrou. Foi entrando, ela que estava acostumada com a mansão, viu um lugar de parede descascadas, mas era limpo. E viu um cheiro saboroso, ela já estava morrendo de fome, já não comia há algum tempo. E entrando, uma moça perguntou o nome dela, para anotar no livro, e, dada a forma educada como ela falou, perguntou de onde ela era. E assim ela botou para fora tudo que tinha acontecido na vida dela, né, o envolvimento com o primo da patroa, a gravidez, a mãe doente, os pais que dependiam dela. E a menina falou, deixou ela sentada no canto, falou, só um momento que eu já volto. Voltou com uma senhora andando de bengala, era a dona Clarinda, a gestora daquele albergue. E chegou, pegou com ela, levou lá para a cozinha, deu-lhe a sopa quente e abrigou, levou ela para outro local. Era uma instituição espírita que tinha um albergue para as pessoas da rua, mas também tinha uma casa que tratava, que cuidava das mulheres que também engravidavam e ficavam nessas situações. E ali ela já ficou aliviada que pelo menos estava recebendo auxílio. E ela viu que tinha grávidas piores que ela e ela começou a ajudar, fazendo o que podia, ajudando, colaborando. Teve seu filho e deu-lhe o nome de Júlio César, como ela gostava dos filmes do Império Romano, colocou o nome do seu filho de Júlio César. Antes disso, uma moça ainda falou com ela, você é boba, você teve o pai do seu filho era rico,
ele pagaria para você ter o aborto, com certeza te daria um dinheirinho que você ficaria bem, você é muito bonita, poderia ter arrumado sua vida. E ela pensou consigo que jamais ousaria fazer uma coisa daquela. Seu filho nasce e ela fica pensando na situação, como fazer, né? E convidaram ela para trabalhar ali no albergue. Uma das moças que ali teve que se mudar para outra cidade e deram a vaga dela para ela, já que ela, desde o início, começou ajudando, trabalhando, e ela passou a residir lá. Passou a residir, a fazer a comida, né? Então, viu que a vida estava, né? O salário era pouco, mas ela não tinha gastos, né? Comia ali, dormia ali, então podia continuar mandando dinheiro para os seus pais. E o tempo foi passando, mas até que tinha um médico que era voluntário ali para atender as grávidas, as gestantes, o doutor José Carlos. E naquele dia, ela olhando assim para ele, de repente, ela preparando a comida, tudo pronto, os dois olham um para o outro, ela acaba desmaiando. Naquele momento, novamente, se apaixonou novamente. Joana passou alguns dias hospitalizada, ficou com o corpo paralisado, teve um derrame, e sua mãe, teve um derrame e ficou no hospital. Todos lá da casa, ela nunca estava sozinha, estavam com ela, sempre, todo dia, falando com ela que ela não se preocupasse, estavam dando conta, estavam mandando dinheiro para sua mãe, estavam cuidando do filho, mas ela perdeu a razão de viver. Só pensava em como Deus era injusto. Ela que era de tradição católica, mas aos 9 anos logo foi para casas, trabalhar em casas que não tinham nenhum culto religioso, não participava. Na última casa mesmo, a, a filha da patroa, a Lorena, ela se embelezava toda para ir para a missa, mas sempre de olho em querer arrumar namorado, torcia logo para terminar a missa, para ficar andando na praça para ver os rapazes. Ela mesmo também andava junto com a Lorena, mas sem o cultivo da fé, sem a palavra da fé. E ela, já desacreditada de tudo, voltou numa cadeira de roda, com o corpo paralisado, já não obedecendo, né? Parte do corpo paralisado, já não obedecendo, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, né? Ela teve problemas de aspectos emocionais, né? E espirituais, né? Fazendo uma ruptura, né? Não era tão assim de ordem física, mas mais de emocionais que estavam causando essa dor imensa nela. E o nome dela sempre continuava, tinha um culto do evangelho que ela participava, mas só escutava. E desde esse dia ela não quis mais participar, e os amigos espirituais sempre colocando ela, o nome dela na mesa mediúnica, mas os mentores sempre em silêncio. Certa feita, os mentores se manifestou pela psicofonia, e eles perguntaram: há alguma coisa que possa ser feita pela Joana? E o mentor falou que, confirmando, né, que o caso dela era realmente esse, de aspectos emocionais, que a fisioterapia, a medicina resolveria isso tão logo, para ela voltar novamente a ter o controle do corpo, a se mexer, a reaprender a andar, né? E o mentor falou assim: nossa irmã tem enfrentado sérias provas existenciais, problemas financeiros, responsabilidade por uma mãe doente, o pai esclerosado, carência afetiva, a distância do lar, desde muito nova, sempre morando nos empregos. Por último, o abandono do namorado e uma imprevista e indesejada gravidez. Decepções frustrantes. E eles continuaram a dizer, né, para os amigos: a Joana agora está resgatando situações mal resolvidas do passado. Impossível postergar tais acertos que não constitui de uma forma alguma castigo,
como muitos pensam, mas simplesmente mecanismo de evolução dos sentimentos de cura. Se assim o desejar, analisamos deixando de lado os detalhes das ações cometidas. Não por acaso a moça chegou a uma casa espírita, onde recebe todo o apoio e toda a ajuda. E eles falaram, né, que, apesar de tudo, a nossa irmã perdeu a crença em Deus. O espírito amigo riu e falou: é o que ela pensa. A maioria das pessoas assim acredita quando lhe acontece algo que classificam como muito ruim. Até mesmo entre os espíritas, a palavra resgate costuma ser mal interpretada, confundida com sentimento. Ora, resgatar significa retomar, isto é, trazer até nós experiência mal conduzida no pretérito, repetindo-as. A carga de sofrimento estará sempre inversamente proporcional à nossa evolução, ao aprimoramento dos nossos sentimentos. Como criança que repete o ano escolar, também vamos repetindo encarnações após encarnações as lições mal aprendidas. Nosso orgulho constitui a maior razão dos padecimentos, pois recalcitramos, somos rebeldes, lutando contra a perfeita e sábia corrente da vida. Perdemos tempo em reclamar, em sentir autopiedade. Ela estava sentindo autopiedade. E aqui o mentor ainda fala mais algumas coisas, mas ele diz que durante a noite eles a levariam para o plano espiritual para ela fazer uma regressão. E essa história da regressão é que nós vamos contar na próxima semana. Quero ver todo mundo aí para a segunda parte, né? Não, queridos amigos, Soninha, Declair, Yara, Marcos, Jeane. Isso aí, Luiz Romeu. Agora, hoje é o seu dia de encerrar o nosso programa. Eu deixo aqui um beijo carinhoso a todos. Né? Pedindo para os amigos que dê o likezinho, compartilhe, que é muito importante para a gente. Né? E como não poderia deixar de dizer, que o amor nos una e a luz nos proteja. Paz no coração de todos vocês. A todos. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, queridos. Tchau. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz. No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo
de tratamento utilizado pelo Gaerol, que, segundo os mentores, vem do alto.